Estamos de volta com o programa Pense Saúde e o tema de hoje é Alzheimer. Participe com a gente com sua dúvida, pergunta ou até comentário. Para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode interagir conosco pelo site da TV Horizonte. Lá tem a página do Pense Saúde e você pode saber os temas que vão ser debatidos e assistir aos programas anteriores também. E, claro, mandar a sua sugestão de tema para o programa. Navegue pelo nosso site e conheça toda a programação da TV. www.tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. Bem-estar e incentivo aos hábitos saudáveis. Esse é o foco do 9º Simpósio Multidisciplinar de Qualidade de Vida, que será realizado no Hospital Biocor, em Belo Horizonte, no próximo dia 30 de setembro. Dentro dos temas a serem abordados estão a importância da vacinação contra gripes e resfriados, saúde ocular, organização do tempo para uma vida melhor e orientações sobre a idade em que se deve fazer determinados exames. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 26 de setembro, pelo telefone 3289-5080, código de área 31, ou no site biocor.com.br. Participe e pense saúde sempre! Bom, no bloco anterior a gente assistiu uma reportagem, de uma filha super dedicada com a mãe já há 12 anos e a gente falou muito sobre alguns sintomas e eu gostaria de saber, vocês disseram até que a pessoa que tem esse déficit de memória normalmente e sabe e que chega ao consultório não é essa pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer geralmente não percebe esses déficits. E aí eu quero saber então como que é feito esse diagnóstico, doutora Caroline? Olha, então normalmente esse paciente é trazido ou pelo cônjuge ou pelos filhos ao consultório. Inicialmente a entrevista neurológica, onde nós podemos acessar escalas com testes neuropsicológicos que podem ser feitos no consultório com o paciente, perguntas sobre orientação espacial, orientação temporal, a memória imediata, algumas perguntas para acessar naquele momento como que está a orientação e a memória daquele paciente. Com esse exame, muitas vezes nós podemos já pensar em fazer as hipóteses e partir para os exames complementares. Algumas vezes é necessário a gente aprofundar um pouco nessa avaliação do paciente com esses testes psicológicos e solicitar para esclarecimento uma avaliação neuropsicológica com a ajuda de neuropsicólogos. Após essa avaliação, nós devemos pedir exames laboratoriais para auxiliar esse diagnóstico. Nós temos exames hematológicos para descartar outras doenças que causam comprometimento cognitivo, como hipotiroidismo, doenças renais, dentre outras. Então o exame de sangue é só para descartar outras possibilidades? Sim, porque o diagnóstico de Alzheimer, do quadro demencial, ele é, por excelência, um diagnóstico de exclusão. Nós não temos um exame como na diabetes, nós temos um exame de glicose que nos dá a resposta facilmente. Com a demência, nós não temos um exame que nos dá essa resposta. Nem de sangue, nem de imagem. Nem o de imagem, que é o próximo exame que nós iríamos citar. Nós temos que excluir um rol de patologias que podem cursar com um comprometimento da memória. Então, é esse o objetivo da consulta. E, por fim, esse exame de imagem que muitos pacientes vêm procurando, ele é um auxílio para descartar outras doenças estruturais do sistema nervoso que podem cursar com o comprometimento da memória, Então, nós vamos descartar lesões estruturais como tumores, como acidentes vasculares, E com esse conjunto de ferramentas, nós podemos formular as hipóteses diagnósticas deste paciente, para, enfim, conseguir iniciar um tratamento adequado. É um diagnóstico difícil, na verdade, Não tem uma que detecte, seja no exame de sangue ou de imagem. É o que você vai excluindo, Isso, não é na primeira consulta. Nós temos que conversar, pedir exames, retornar. Muitas vezes, nem assim podemos fazer na primeira vez que conhecemos aquele paciente esse diagnóstico. Muitas vezes,
ele tem um comprometimento cognitivo que ainda não chega a ser um quadro demencial franco. E nós temos que acompanhar numa outra consulta como este paciente está evoluindo, se ele está tendo uma piora desses sintomas, se eles estão se agravando, e fazer esse diagnóstico, às vezes, com um acompanhamento mais maior, longo, né? Ok, aí foi diagnosticado, doutor Estevão. Depois de todo esse processo foi diagnosticado. Qual que seria, então, os passos a serem seguidos pelos familiares e pelo portador da doença? Bom, eu diria que tem um tratamento que é específico para a doença, né? Hoje a gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados na fase inicial, né, da doença de Alzheimer. E qual que seria o intuito desse medicamento? São duas classes de medicamento, basicamente, né? Uma que age aumentando a quantidade de acetilcolina no cérebro. E a outra que age num receptor específico para evitar o acúmulo de glutamato, que tem uma propriedade deletéria no cérebro. Tá, então você explica, agora vamos traduzir para o pessoal de casa. Esses dois neurotransmissores, o que vai gerar? Na doença de Alzheimer parece que a falta de acetilcolina pioraria o quadro, principalmente na fase inicial da doença. Então o medicamento ele atua para aumentar a disponibilidade de acetilcolina em algumas partes do cérebro. O outro seria um medicamento que atua diminuindo o glutamato, que tem um efeito deletério na função cognitiva. São dois medicamentos que atuam mais no início da doença, né? Eles deixam de ter o efeito à medida que a doença avança. Mas eu queria chamar a atenção também que não é só tratar o cérebro, né? A gente precisa tratar o organismo como um todo. Então, assim, garantir uma boa nutrição, garantir um corpo fisicamente ativo, garantir uma ingesta de água, né, de fibras, garantir, né, uma interação social, tudo isso é importante como parte do tratamento também. Por que a gente pergunta sobre tratamento? Porque acho que o que todo mundo quer saber é o seguinte: a partir do momento que foi diagnosticado, existe uma maneira de retardar a progressão, que são, acho que esses dois medicamentos, né, que o doutor Estevão citou de alguma forma, tem esse papel, mas acho que o questionamento de todo mundo é esse: tem como retardar a progressão? É difícil. As evidências na literatura são de que essas medicações são úteis, né, na fase leve, moderada, e algumas dessas medicações na fase avançada da doença. Talvez sim. Quer dizer, o que a gente vê, grosseiramente, que 1/3 dos pacientes, quando se trata, né, com esses medicamentos, eles melhoram um pouco, estabilizam e voltam a cair. 1/3 não melhora, você não percebe nenhum benefício objetivo do remédio, mas talvez eles fiquem mais estabilizados por um tempo e voltem a cair novamente. E 1/3 dos pacientes não melhoram, não estabilizam e continuam caindo. Mas talvez, segundo alguns estudos, principalmente dos inibidores da colinesterase, que são esse grupo, que são 3 drogas, se você comparar o grupo tratado com o grupo não tratado, a tendência é que as curvas se dissociem um pouco, ou seja, ruim com o remédio, pior sem ele. Entendo. E é muito importante que o que se vê com esses remédios, às vezes não são melhoras objetivas da capacidade de memória, que as pessoas ficam querendo que melhore, mas não é nem sempre o sintoma mais incapacitante ou mais complicado da doença. Eles melhoram também outras coisas como comportamento, interação social, e que são extremamente deletérias no convívio do dia a dia. Então, a maioria das vezes, se você usar uma escala objetiva, como um teste de Moca, um teste de Minimental, um teste objetivo que mede, você não vê tanta diferença. Mas o cuidador falou, não, melhorou objetivamente, o remédio foi muito bom. Então, assim, os pacientes devem ser tratados, né, assim, rotineiramente, exceto por intolerância, né, contraindicações específicas, porque isso pode ser bastante útil e talvez, né, tenha um papel, né, na evolução da doença. Assim. Uma coisa que as pessoas também sempre querem saber: tem alguma novidade? Às vezes surgem, né? Uma novidade por aqui, talvez uma dos sucessos esteja ali, tem vitaminas que são propagandeadas. Eu gostaria que vocês comentassem. O que temos aí na verdade, de cientificamente já comprovado ou não, né? Tem vários países do mundo, né, que estão levantando aí bandeira, né, para se estudar mais a doença de Alzheimer, né? Então, assim, a quantidade de investimento em pesquisa científica, né, para se descobrir novas formas de tratamento, ela é muito grande no mundo inteiro, né? Essas frentes estão sendo desenvolvidas aí, mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista prático, né, para a gente aplicar hoje, né, não tem nada de novo além desses tratamentos que a gente comentou aqui.
Talvez ainda no tratamento, é óbvio que esse seria o tratamento mais específico da doença, mas os pacientes têm, como a gente falou, alterações de comportamento, alterações de humor, né, quadros psiquiátricos mais floridos, tal. Então, frequentemente a gente lança a mão de outras medicações de outros grupos, antidepressivos, os chamados neurolépticos, que são os antipsicóticos. Isso também pode ter um grande impacto terapêutico, né? Os pacientes deixam de ter alucinação, ideias paranoicas. Então, há uma outra linha, né, ainda dentro do tratamento farmacológico mesmo, né, de medicamento. Lembrando também essas alterações psiquiátricas, a gente não pode deixar de falar realmente que existe um quadro muito confundido também com essa perda da memória que ocorre nos pacientes depressivos e que é uma das grandes causas de procura ao consultório e que levam a muita ansiedade do paciente e que, no fundo, são pacientes deprimidos que são cometidos de perda da memória formando uma pseudodemência, que alguns autores citam de pseudodemência porque não é uma demência verdadeira. Não é caracterizada pelos achados histopatológicos, né, clássicos da doença, né, de Alzheimer, nem dos outros quadros demenciais, nem nenhum outro exame também. Então, na verdade, a depressão é uma das maiores causas de perda da memória, né, de queixas nos consultórios, e é uma causa tratável, né, de perda da memória, facilmente tratável. Então, ela não pode deixar de ser lembrada aqui hoje no programa. Confusão. E não só a perda de memória, como também essa dificuldade de interação social, todas essas coisas, né, vontade de ficar mais no seu ambiente que você reconhece. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas de casa. E se a sua não chegou, ainda dá tempo. Liga para a gente, 3209-0119 é o nosso telefone. Estamos falando sobre Alzheimer. Nosso intervalo, você sabe, é rapidinho, então fique por aí. Estaremos de volta daqui a pouco.